O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 27, celebramos a 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver o que os olhos com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja que o Evangelho está falando de um processo de conversão, um processo de cura, um processo de libertação. Então Jesus está dizendo que mesmo que eu fale em parábolas para esse povo, eles não conseguem ver e não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir plenamente a palavra e não conseguem ver plenamente a palavra. Ou seja, ver as atitudes, as obras que Jesus realiza para a plenitude do reino de Deus. Então, Jesus está dizendo assim, olha, mesmo você, mesmo eu, mesmo nós hoje, não conseguindo ver, não conseguindo ouvir as coisas de Deus, eu os curo. Eu os curo. Por quê? Porque o seu coração se tornou insensível. Quando o nosso coração se torna insensível, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que Jesus possa nos curar, para que Jesus possa nos libertar, é necessário, temos a necessidade de nos tornarmos sensíveis à sua palavra. E se tornar sensível à sua palavra é ver, é ouvir, é ver os atos de Jesus, é ouvir a sua palavra para que Jesus então os cure ou nos cure. Cure esse coração insensível para que ele comece a ser sensível às realidades divinas. Que coisa maravilhosa, né? Então, se o seu coração hoje, se o nosso coração, se o meu coração hoje ainda está insensível, é preciso deixar este coração insensível nas mãos de Jesus Cristo, nas mãos do Espírito, nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, para que, com a força divina, o humano possa se tornar sensível, possa se tornar agradável, possa começar a entender, compreender e sentir as realidades divinas. Começa a ver, começa a ouvir as coisas com o ver de Deus, com o ouvir de Deus, e não meramente com o ver e ouvir humano. Pensa nisso, povo de Deus. Vamos deixar o nosso coração hoje um pouco mais sensível, porque senão a gente começa a ouvir e ver as coisas que não são do reino. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a Virgem de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.